Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Chegamos ao final de mais um ano. Vocês acreditam nisso? Graças a Deus. E não menos diferente, vamos ver o que Deus tem para falar para a gente? Então, por favor, abra ou acesse aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Nós iremos ler apenas do verso 1 até o verso de número 3. Isaías 61, do verso 1 até o verso de número 3. Os irmãos acharam? Como é um texto pequeno, eu vou pedir para que vocês fiquem de pé e, se possível, leiam comigo. Estou usando aqui a revista e atualizada versão, tá bom? Isaías capítulo 61, do verso 1 até o verso de número 3. Verso 1, vamos ler juntos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Em especial, nós te pedimos, como a Tua igreja, fala ao nosso coração, transforma as nossas vidas, nos inspire, nos motive e nos ajude, Pai, a ter uma vida mais perto do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Que o nosso ano de 2021 comece ao seu lado, fazendo a Tua vontade acima da nossa. Que o Senhor nos ensine aquilo que é bom, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, para que assim seja um ano aceitável, segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Queridos, vamos ser sinceros, gente. Que ano que foi esse, né? Que ano que foi esse? Foi um ano muito diferente. Convenhamos, né? Muito diferente. Segundo o calendário, foram 366 dias, né? Só que parece que foi 720. Vocês concordam comigo? Tinha dia que nem passava e tinha dia que passava rápido demais. E é interessante quando nós fazemos uma retrospectiva do que se passou, a gente percebe quantas coisas aconteceram, sejam coisas boas e coisas ruins. E quanto a quantidade enorme de coisas que nós fizemos. É interessante como nós não paramos para pensar no sentido anual. Geralmente a gente pensa ali no sentido mensal ou diário. Por exemplo, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu tirei um tempo para contar ali quantos sermões que eu, pastor auxiliar da segunda igreja, havia pregado. E por incrível que pareça, esse seria o 41º. Fique imaginando ali o pastor Juliano. Vocês já escutaram muito a gente. Vocês já escutaram muitas coisas, já viram muitos filmes, já viveram muitos dias. Muita coisa aconteceu. E é interessante que o ano de 2020, ele começou indiferente. Eu lembro ali no final do ano passado, eu não sei se todos aqui estavam, pelo menos eu acho que uma boa parte sim, mas o pastor Juliano já havia nos alertado que o ano seria difícil. Vocês lembram disso? Ele falou que tudo ia piorar, não era para a gente esperar ali dias bons, dias melhores, e de fato tudo
piorou, né? Foi o que aconteceu. Então, se a gente tem que culpar alguém, vamos culpar o pastor Juliano e ali o cara do buffet, né? Que começou a desandar naquela história. Mas, enfim, tirando essas brincadeiras aí, eu quero manter meu emprego, até vim né? Em homenagem ao meu grande chefe. Nós precisamos entender que aquilo que nós precisamos não é aquilo que nós queremos, e sim aquilo que Deus quer para nós. E com base nisso, queridos, hoje nós iremos refletir sobre o seguinte tema: o começo da eternidade. Começo da eternidade. Geralmente, quando nós planejamos os nossos dias, quando nós planejamos o nosso ano, quando nós planejamos a nossa agenda, nós somos limitados. Fazemos ali planos de no máximo 1 mês, ou no máximo 5 meses, 6 meses, ou no máximo 1 ano, ou até mesmo 10. Mas nós não pensamos além do que nós planejamos. E quando nós falamos de eternidade, quando nós falamos de algo que é para sempre, nós não podemos excluir dos nossos planos, dos nossos sonhos, aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Pois somente Ele é eterno, somente Ele existiu, existe e sempre existirá. Mas geralmente quando nós fazemos planos, nós esquecemos da eternidade, esquecemos do que podemos ser, esquecemos de viver para a eternidade. Por exemplo, quantas vezes você pensou esse ano no céu? Quantas vezes você pensou esse ano no paraíso? Quantas vezes você planejou o que você vai fazer no paraíso esse ano? O que você pensou como é o paraíso? O que você refletiu sobre a volta de Jesus? Ou você planejou outras coisas? Teve outros sonhos? E sendo um pouco mais ousado, me permita perguntar a vocês: quantas vezes esse ano você orou para que Jesus voltasse logo? As nossas orações, os nossos sonhos, os nossos planos definem a nossa prioridade. E provavelmente, não vou generalizar, mas provavelmente nós não pensamos na eternidade, nós não pensamos nela a começar desse ano. Esse texto que a gente acabou de ler foi ali proferido ou escrito ou inspirado pelo profeta Isaías, é claro, pelo Espírito Santo do Senhor. Mas quem foi o profeta Isaías? Foi um profeta que Deus havia escolhido ali no meio de uma família para profetizar contra um povo que ia ser ali escravizado e iria servir outros povos, povos estrangeiros, como por exemplo o povo babilônico. E Deus levantou esse homem para falar para o povo dele não apostatar, não desistir, porque ele estava no controle de todas as coisas. E é interessante que a vida de Isaías foi uma vida tão útil que ele foi profeta durante 4 reinados, de 4 reis diferentes, no qual ele manteve firme, falando a palavra de Deus. Mas isso não fez com que o povo, apesar de que conhecesse quem era Isaías, o escutasse de forma esperançosa ou de forma fiel. Muitos deles se apostataram, abandonaram a sua fé, deixaram de crer em Deus, afinal, eles estavam servindo povos estrangeiros. Estavam doentes, estavam empobrecidos, eles necessitavam de algo. E é interessante o contexto pela qual Isaías escreveu aqui o capítulo de número 61. Tanto o capítulo de número 61, quanto o capítulo de número 62, é num contexto do conhecido como o Ano Jubileu. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Naquela época, eles tinham a prática de que a cada 7 anos, eles deixavam a terra descansar durante 1 ano. Ou seja, eles plantavam ali durante 6 anos as suas terras, e no 7º ano a terra descansava. Isso era o ano sabático, ok? Então eles faziam isso para que a terra pudesse dar mais frutos, era uma prática deles.
E a cada 7 anos sabáticos, ou seja, 49 anos, eles tinham um ano jubileu. O que era um ano jubileu? O ano jubileu nada mais é do que a volta das origens. O que é isso? Olha que legal. Naquela época, no ano jubileu, os escravos eram alforriados. Eles não eram mais escravos, eles eram pessoas livres. Os donos da terra que haviam negociado ali anteriormente devolviam as terras para os seus donos originais, ou melhor, para a família original daquela terra. E também da mesma forma, eles faziam isso para que os ricos não explorassem tanto os pobres e assim houvesse uma grande estabilidade na economia. O ano jubileu, o ano maravilhoso que eles esperavam ansiosamente. É nesse contexto que Isaías escreve essas palavras. E é interessante que o povo ansiava para que esse ano chegasse logo, porque não somente os escravos eram alforriados, não somente as terras eram devolvidas para os seus donos, mas também todas as dívidas que existiam eram saciadas, eram pagas. Ou seja, ninguém devia mais. Eles não esperavam a mega da virada, eles esperavam o ano jubileu, porque era algo para todos. Ou seja, queridos, era um gostinho de um ano de descanso, era um gostinho de ano de alívio, e nós estamos falando num contexto cujo povo do Senhor havia sido dominado por outros povos, povos estrangeiros, como eu falei, o povo babilônico. Era um gostinho do paraíso que eles estavam esperando. E é interessante que o ano jubileu tem tudo a ver com o nosso ano de 2021. Foi um ano difícil, não foi, gente? Que ano foi esse? Muitas pessoas perderam as suas vidas. Muitas pessoas perderam os seus empregos. Muitas pessoas perderam entes queridos. Muitas pessoas ficaram pobres. Muitas pessoas sofreram. Mas ainda existe a possibilidade de esperança. O ano jubileu vindo do Senhor. E com base nisso, queridos, a gente vai falar um pouco mais sobre o começo da eternidade nas nossas vidas. Em primeiro lugar, vamos voltar os nossos olhos ao verso de número 1. Vamos lá. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Olha que profecia, olha que fantástico esses detalhes. Olha aqui que Isaías está profetizando na vida daquele povo que estava cativo pelos povos estrangeiros. Olha, Deus me falou, Deus está sobre mim, Ele me ungiu para dar boas notícias a vocês, para dar boas novas a vocês, para anunciar a vocês que sofrem, que estão quebrantados. Ele me enviou para não só falar, mas para curar vocês, para proclamar liberdade a vocês, para pôr em vocês aquilo que ninguém consegue tirar. Que profecia, gente! E nós estamos falando de um povo que era escravo de outros povos. E Isaías aparece na cena falando: gente, Deus me falou, Deus está em mim para dizer: tudo vai mudar. Ele não esqueceu de vocês. Ele nunca perdeu o controle da vida de vocês. E Ele veio para mudar essa situação.
Mas, queridos, por que eles haviam sido escravizados? Tudo está relacionado à questão dos pecados deles. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus amoroso, mas Deus também ele é justo, Ele disciplina o seu povo, e o seu povo, por sinal, que Ele ama, que Ele já havia livrado de outros cativeiros, como por exemplo o cativeiro egípcio, havia esquecido dele. Começaram a adorar outros deuses, começaram a esquecer de Deus, começaram a idolatrar pedras e esquecerem daquilo que a palavra diz. Por isso Deus permitiu que o povo fosse escravizado por outros povos. Mas Deus nenhuma hora os abandonou, Ele sempre esteve assistindo a situação, Ele sempre esteve presente, Ele sempre havia levantado profetas para exortar, para ensinar, para os inspirar a não esquecer e sempre voltar ao caminho correto. Parece que Deus está aqui nos falando que nós não podemos esquecer que Ele continua sendo bom com a gente. Apesar de pandemia, apesar de tragédias, apesar do luto que nós tivemos, apesar dos empregos que nós perdemos, dos amigos que se foram, Ele continua sendo bom. E Ele ainda fala para nós, dias melhores ainda virão. Mas em nenhuma hora Ele disse que esse dia será amanhã. Mas Ele disse que esse dia, esse ano jubileu, se você ler aqui o verso de número 2, ele será um ano que não durará apenas 360 dias, e sim um ano que durará para sempre. É isso que nós anseiamos, é isso que nós queremos. A eternidade. Vocês querem a eternidade? Vocês almejam a eternidade? Vocês querem viver para sempre ao lado do Senhor? Vocês querem estar livres do pecado? Entendam que tudo está de acordo com a vontade do Senhor. Verso de número 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Existe um princípio de interpretação bíblica que nós chamamos de que cada versículo, cada texto, cada passagem, ela nunca pode ser interpretada por si só, ou seja, de forma isolada. E aqui nesse texto, ele não é diferente. Esse texto, além de fazer alusões a textos anteriores, ele faz alusão ao principal texto relacionado a essa passagem, que está ali no Evangelho de Lucas, cujo Jesus, o nosso Salvador, leu esse texto e disse: essa profecia se cumpriu aqui hoje. O que Jesus queria dizer? Que o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor, havia chegado. O que seria esse ano aceitável? Por acaso seria o ano jubileu que o povo conhecia? Não, era o ano que ele viria vingar. E parece incoerente, né? Parece um pouco contraditório, mas nós não podemos ler esse texto sem associar as duas vindas de Jesus. Jesus já veio aqui pela primeira vez como alguém que veio servir, alguém que veio consolar, alguém que veio trazer para perto dos discípulos, para lavar os pés dos discípulos, para morrer pelos discípulos, para pagar o preço dos pecados dos discípulos. Ele não veio para ser servido pela primeira vez, ele veio para o servir. O servo sofredor. Essa foi a primeira vez que Jesus veio. Mas a segunda vez
Ele não virá como uma figura do servo, como diz Apocalipse, ele virá como o Deus vingador que irá castigar aqueles que não creram, aqueles que não confessaram, aqueles que não arrependeram. Ou seja, ele irá fazer com que aqueles que não tiveram fé sofram merecidamente as consequências. Ou seja, nós não podemos ler esse texto de Isaías 61, do verso 1 ao 3, sem lembrar das duas vindas de Jesus. Mas nós só podemos esquecer também que nós precisamos orar para que Ele venha logo. Precisamos orar para que Ele volte. O povo esperou o Messias por mais de 2000 anos. Oravam, cantavam, choravam, anseiavam para que Jesus viesse. Mas e nós? O que nós temos feito? E lendo esse texto, eu lembrei de uma série que eu recomendo a todos. Eu sempre faço recomendações aqui, né? De filme, de série. Existe uma série chamada The Chosen. Você baixa o app ali na Play Store, na App Store. É uma série cristã e eu não gosto de conteúdo gospel. E é uma série muito boa, por sinal. Mas por que eu estou recomendando essa série? Porque o episódio piloto que eles fazem como episódio teste foi o episódio dos pastores ali que estavam esperando o Messias. E é interessante que todos os pastores existia um que era menosprezado. Talvez era por causa da sua deficiência, pela sua aparência, nós não sabemos a razão. Enfim, é o roteiro da série. Mas quando ele ali tem acesso a ver a Jesus, ele chorava de alegria. Jesus havia chegado. O seu sofrimento estava acabando. O seu Salvador estava presente para salvá-lo dos seus pecados. Meus irmãos, precisamos entender que o começo da eternidade começa em Jesus. Começa em Jesus. E não adianta você querer tomar posse da eternidade se você não tem fé em Jesus. Se você não vive com Jesus, fazendo a vontade de Jesus, obedecendo a Jesus, tendo intimidade com Jesus. Ou seja, o começo da eternidade está centralizado unicamente na pessoa de Jesus. Sempre foi assim, sempre será Jesus, Jesus, Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: o que tem sido o centro da sua vida? Jesus ou outras coisas? O começo da eternidade está baseado em Jesus. Verso de número 3. E a pôs sobre os que estão em Sião, e pôs sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqui agora, o profeta Isaías começa a fazer várias ilustrações daqueles que possuem Jesus. Aqueles que possuem a Jesus são pessoas quebrantadas. O que seria ser quebrantado? O significado dessa palavra está especialmente falando de pessoas pobres. Pessoas pobres. Então talvez venha a nossa pergunta aqui, de nossa cabeça: então Jesus só gosta de gente pobre. Seria isso? Não, não é. A pobreza aqui não está relacionado a dinheiro, não está relacionado a posses,
e sim a pobreza de expectativas, a pobreza de esperança, a pobreza de fé, aquelas pessoas que não têm mais uma expectativa de que pode melhorar, que pode ser diferente, que pode mudar. Estes são os quebrantados de coração, são pessoas que estão cativas, que são escravas, que não possuem mais esperança, mas Jesus, somente Jesus, pode ser a esperança desses quebrantados, pode ser a esperança desses cativos, pode ser a esperança desses empobrecidos. Não, Jesus não está interessado nas nossas posses, no nosso dinheiro, no nosso carro. Jesus está interessado para que nós acreditemos nele, tenhamos fé nele. E é interessante que o nosso acreditar, a nossa fé, nem vem de nós, é dom dele. Não é algo nosso, não é algo relacionado à nossa bondade, não é algo relacionado à nossa aparência, é algo que ele nos dá. E se Deus não é o centro da nossa fé, o centro dos nossos sonhos, o centro das nossas orações, tudo é em vão. Não adianta querer dias melhores se Jesus não está presente neles. Não adianta. E aqui Isaías faz várias ilustrações para aqueles que Jesus está falando para vocês, para nós. Ele veio aqui para pôr uma coroa em vez de cinzas. Então Jesus vai me transformar num rei. É isso. Não, gente, não é. Naquela época, quando o povo não tinha mais o que fazer, quando eles estavam desesperados, estavam angustiados, estavam perplexos, eles vestiam panos de saco, eles pegavam cinzas e colocavam sobre a cabeça. Era um estado de humilhação, um estado de dependência de Deus. E provavelmente o povo, nessa época de Isaías, possuíam esse hábito. Mas aqui Isaías está dizendo, inspirado pelo Senhor, que em vez de colocar cinza sobre as nossas cabeças, para nós nos humilharmos mais, Jesus coloca uma coroa, um sinal de honra, um sinal de testamento. Não que nós somos reis, mas nós viramos herdeiro do Senhor, Rei dos reis, ganhando a salvação. E não somente isso, ele coloca aqui o óleo da alegria, em vez do choro, do pranto. E o pranto aqui não é apenas chorar, mas é você chorar até não saber fazer outra coisa do que chorar, chorar, chorar. A salvação não somente nos dá uma coroa, como também nos dá alegria. Por que nos dá alegria? Porque em vez de ficarmos com o espírito angustiado, nós adoramos a Deus, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, nós vestimos vestes de louvor, adorado seja o Senhor. Nós adoramos Ele e cumprimos aquela música que eu tenho tanta dificuldade, né? De louvar a Deus, não importa a circunstância. Quando nós ganhamos a salvação, nós somos reconhecidos como carvalhos. Por que carvalho? Geralmente a linguagem, a figura da árvore na Bíblia, principalmente ali no Antigo Testamento, está relacionada a algo dependente. Algo fixo, mas dependente. E se não houver água, o que acontece? Seca, não é assim? Por exemplo, você tem um plantio na sua casa, né? E você fica sem regar ali 3 meses. O que acontece? A plantinha morre. Mas é interessante a figura do carvalho, porque o carvalho era uma árvore que eles conheciam, que aparentemente poderiam ser considerada uma árvore morta, seca, mas do nada ela resplandece. Mas se escrevesse Tampo Goiás,
Para nós aqui, vamos lá, vamos ser sinceros. Poderia ser, por exemplo, o IP, né? O IP do nada fica bonitão, na seca, no tempo de Deus. Aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são salvos por Jesus, são carvalhos plantados pelo Senhor, para a glória do Senhor. E a pergunta que eu te faço é: a sua vida é para a glória de quem? Mas se nós estamos ali no começo da eternidade, se graças a Deus nós fomos salvos, se graças a Deus nós conhecemos a Jesus, sabemos que as nossas vidas no ano de 2021 serão vidas voltadas para a sua glória. Serão vidas que irão proclamar as boas novas, proclamar o Evangelho, que irão pregar a salvação, que irão falar de Jesus, que irão falar de eternidade, que irão falar de céu, de inferno, que irão falar de esperança nesse mundo caído. E é isso que Deus quer para nós. O começo da eternidade não vem através de boas palavras, uma oratória rebuscada, bons conselhos. O começo da eternidade começa e termina na palavra de Jesus. Que a palavra de Jesus esteja presente na sua vida. Que a palavra de Jesus faça sentido no seu ano de 2021. Que a palavra de Jesus seja a palavra que te guie nesse próximo ano. E para terminar, queridos, queria trazer algumas aplicações para a gente. E a primeira é que o ano jubileu é um ano limitado, mas a eternidade é para sempre. Então não viva para o hoje, creia no amanhã. Você foi liberto da escravidão do pecado, as suas dívidas já foram pagas, você já está vivendo o ano aceitável do Senhor. A eternidade já começou no seu coração. Jesus já morreu por você, já pagou o preço dos seus pecados, você não precisa mais ficar de luto, se alegre no Senhor, porque Ele fez herdeiro do seu reino. Você foi ungido com o óleo do Espírito Santo, você foi vestido com a veste de louvor ao Altíssimo. Você pertence a Deus, você pertence a Deus. Ah, mas eu não tenho Jesus. Então tenha. Peça a Ele. Ore a Ele. Que se você for dele, você será transformado. Ah, mas eu conheço gente que não conhece Jesus. Então seja como Isaías. Proclame Jesus. Todas as coisas que precisamos estão na palavra do Senhor. Então que 2021 seja um ano que você conheça mais a Deus, que você viva para Deus, para que você fale de Deus e assim faça a vontade de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela exposição da Tua palavra. Tudo aquilo que for do Senhor, transforma as nossas vidas e faça a Tua vontade. Que realmente possamos ser moldados pela Tua palavra e tudo aquilo que é de nós seja excluído permanentemente das nossas vidas. Que o ano de 2021 seja apenas o começo da nossa eternidade, para que vivamos eternamente para a honra e glória do Senhor. Inspire o nosso coração, motive as nossas vidas, transforme os nossos sonhos e coloque em nós a expectativa da segunda vinda do Teu Filho Jesus. Nos ajude a orar mais, a ter mais fé e a fazer a Tua vontade acima de todas as coisas. A pregar o ano jubileu que durará para sempre. Em nome de Jesus. Amém.